Olá a todos, estamos aqui para mais um Pode Esclarecer. Desta vez e mais uma vez vamos ter um podcast no âmbito da problemática da saúde mental, que tanto tem preocupado todos nós e que tem merecido um especial destaque no Conselho Regional de Lisboa, tendo inclusivamente um gabinete de apoio ao bem-estar e tendo inclusivamente connosco tido, e desde sempre, desde há uns anos a esta parte, desde que eu tenho a formação comigo, o apoio inestimável e muito valioso do Dr. António Castanho, que de facto tem sido essencial em todas estas iniciativas que se relacionam com a questão da saúde mental. E este podcast de hoje tem um significado especial porque está a ser transmitido, se bem que se pode dizer isso, se é que ainda se pode dizer ser transmitido, isto é um bocadinho antiquado, eu ainda sou do tempo da televisão a preto e branco, mas de facto vai ser lançado nas redes sociais e nas plataformas habituais a partir do dia 30 de Abril. E o dia 30 de Abril é o último dia do mês de Abril, em que tradicionalmente, de alguns anos a esta parte, se assinala como sendo o mês dos maus tratos a crianças, maus tratos infantis. E hoje, para nos falar sobre a temática do impacto da violência doméstica nas crianças e o papel que um advogado pode assumir na defesa dessas crianças, temos connosco a doutora Ana Sani, à qual agradeço a sua disponibilidade para vir aqui falar connosco sobre esta temática tão importante para todos nós e para o futuro da nossa sociedade, porque de facto, muitas das vezes parece que a sociedade se esquece que o seu futuro são as crianças e só nos preocupamos delas, perdoem-me a expressão, mas é verdade, quando elas deixam de ser crianças e começam a votar. E depois ficamos muito admirados com alguns resultados eleitorais que para aí andam, se calhar tem muito a ver com o facto de não nos termos preocupado com elas enquanto eram crianças. E isso deve-nos levar a todos a refletir, e é para isso que temos aqui a doutora Ana Sani. Perdoem-me, mas eu agora vou ter que ler porque não consegui memorizar o currículo da doutora Ana e acho que é importante dizê-lo aqui para que todos conheçam. É doutorada em Psicologia da Justiça pela Universidade do Minho, mestre em Psicologia da Justiça e licenciada em Psicologia com área de especialização em Psicologia da Justiça, fez a agregação em Estudos da Criança pela Universidade do Minho. É professora associada da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Fernando Pessoa, coordenadora do segundo ciclo de estudos em Psicologia Jurídica, coordenadora do primeiro e segundo ciclo de estudos em Criminologia, coordenadora da Unidade de Psicologia Forense da CPP e tem uma vasta investigação nestas e em outras matérias. Neste podcast vamos então ter a oportunidade de falar com alguém que tanto sabe sobre esta matéria e por isso o que eu lhe pergunto logo de início é a visão geral que tem sobre a forma como a violência doméstica afeta as crianças, se nos pode dar um panorama de acordo com a sua experiência. Muito bem. Muito bom dia, muito obrigada António Castanho, muito bom dia também Dr. João Massano. Obrigado por este convite e pela oportunidade de estarmos aqui a conversar sobre um tema que de facto é particularmente caro e no qual tenho vindo a estar a trabalhar e a investigar nos últimos anos, nos últimos 20, 25 anos. E pegando um pouco neste panorama de trabalho e de percurso nesta área, eu diria-vos que nós hoje temos uma preocupação com a criança que de facto não se via há 20 anos atrás. E no contexto específico da violência doméstica, temos vindo a alcançar aqui uma certa consciencialização, um certo conhecimento daquilo que efetivamente já está mais que ratificado, que é os direitos da criança. E, portanto, o que nós vemos neste contexto é uma evolução que eu diria positiva, embora muito lenta, no reconhecimento de algo que é imprescindível, que é o seu bem-estar, que é o seu desenvolvimento integral e tudo aquilo que nós retificamos já há mais de 30 anos. Evoluir neste contexto de investigação e associá-lo também à prática, acho que tem sido um trabalho promissor e disso são um exemplo vocês, não é? Que em áreas distintas vão colaborando e integrando aquilo que é o conhecimento académico, o conhecimento da prática, para uma melhor resposta e uma melhor realização da justiça neste campo. E, portanto,
Temos ainda um trabalho grande a fazer, mas que eu vejo que está a ser paulatinamente conquistado, conseguido e está a trazer bons frutos, digamos assim. E diga-me o seguinte, relativamente à forma como a violência doméstica e o impacto nas crianças tem evoluído, há alguma evolução positiva ou negativa que tenha apreciado nos últimos anos? Ou tem sido mais ou menos a mesma coisa desde o início? Não. Não, a evolução, como eu disse, tem sido lenta e tem se situado em fases diferentes. Nós andamos cerca de 10 anos, isto mais ou menos a partir de finais da década de 90, a tentar perceber se efetivamente aquilo que nós avaliávamos e sinalizávamos como situações de risco para a criança eram só aquelas que efetivamente plasmavam ou tocavam a sua integridade física direta. E demoramos cerca de 10 anos, por exemplo, a fazer estudos, a fazer palestras, a fazer, no fundo, uma revisão da literatura e um contacto direto nesta temática, para perceber que esta violência surge de várias frentes, surge dentro do contexto familiar, surge fora do contexto familiar, mas nunca era sinalizado como uma situação que, mesmo não estando visada a criança, poderia ter um impacto negativo no seu desenvolvimento. Portanto, isto para dizer, de uma forma simples, que ao nível daquilo que eram organismos e instituições, nós sinalizávamos situações em que a criança era vítima de abuso, que era vítima de violência física, que estava de alguma forma sujeita a situações de violência psicológica, mas não considerávamos algumas práticas que, embora não fossem diretamente visadas sobre elas, tinham um impacto crescente no seu desenvolvimento. Isto aconteceu muito neste contexto de trabalho da violência doméstica. E, portanto, a partir mais ou menos do início do século XXI, começamos a perceber que sim, que estas crianças começavam a ter repercussões negativas no seu desenvolvimento e, portanto, era importante olhar para elas e fazer algo que era mais do que uma prevenção terciária, ou seja, mais do que uma resposta ao nível daquilo que já estava instalado ou do tratamento, mas tentar perceber de que forma é que nós podíamos evitar que estas coisas acontecessem. A partir deste momento e desse reconhecimento, evoluímos sim para uma resposta concreta, ou seja, nós não nos limitamos simplesmente a conhecer o fenómeno, nós começamos a encontrar mecanismos de resposta, até do ponto de vista da intervenção psicossocial, para dizer como é que nós vamos minimizar este problema. Portanto, o que eu posso lhe dizer no que diz respeito à questão da violência é que sim, temos feito evoluir paulatino, não é? Relativamente à resposta no contexto da violência para a criança, e temos criado estruturas, temos formado profissionais e temos, no fundo, tentado prevenir não só a nível terciário, mas também a nível primário e a nível secundário. Isso é extremamente importante nesta matéria. Então, o que nos está a dizer é que o problema sempre existiu, a questão é que a sociedade tem evoluído positivamente no sentido de o tentar prevenir e está mais atenta à questão, é isso? Reconhecendo primeiro, considerando que ela de facto tem impacto e assim que sendo, criando respostas efetivas para aquilo que é um problema que tem vindo a estar por vezes escondido, não é? E diga-me o seguinte, pode-se falar num único tipo de violência doméstica ou há vários tipos de violência doméstica que, consoante os tipos que estejam em causa, poderão impactar diferentemente nas crianças? Há várias violências e, portanto, muitas das vezes nós falamos delas como as violências, não é? Porque num contexto doméstico nós podemos ter situações que são entre adultos, que são de adultos para com crianças, de crianças para com adultos, e todas estas experiências, e é importante também perceber que podem ser experiências cumulativas, ou seja, uma mesma criança, num mesmo contexto familiar, pode ser sujeita a uma violência sobre ela, a uma violência testemunhada sobre, entre outros, e, portanto, esta polivitimação ou esta vitimação múltipla neste contexto pode ter repercussões também diferentes. As pessoas reagem de maneira diferente porque também têm características diferentes. Há crianças com particularidades e características que nós chamamos de resiliência, não é? Que nos surpreendem muitas das vezes, pensando como é que é possível que perante tantos fatores de risco consigam, de alguma forma, responder
de forma adequada, por exemplo, no contexto da escola, no contexto das relações entre pares, e há miúdos que, infelizmente, se calhar também por esta complexidade de fatores, acabam por ter uma implicação negativa na resposta e no seu desenvolvimento, e isto pode ter no futuro outras repercussões, que é a continuidade do ciclo de violência nas suas relações de pares, nas suas relações de namoro, nas suas relações de vida adulta, ou seja, a continuidade da violência de geração em geração. E essa continuidade, no fundo, essa continuidade da violência, essa perpetuação do ciclo, pode conduzir e naturalmente traduz maioritariamente em essas crianças que são vítimas de violência doméstica serem agressores ou serem vítimas? Não é linear. Não é linear, não é? E assim, nós estamos a falar de fatores de risco e não de fatores causais, isto é, determinadas condições de adversidade podem efetivamente diminuir a oportunidade da criança de se desenvolver em áreas-chaves e, portanto, por exemplo, ao nível emocional pode ter implicações, ao nível cognitivo pode ter implicações, mas não quer necessariamente, porque são fatores de risco, dizer que necessariamente a criança se vai tornar vítima ou se vai tornar agressor, mas que há efetivamente um influenciar no seu percurso desenvolvimental que, não sendo linear, não sendo normativo, pode traduzir-se em coisas menos ajustadas, essa probabilidade existe, não é? Deixa-me posso só acrescentar aqui Claro. um pensamento em relação a isto, um pensamento e alguns dados relativamente a esta questão dos agressores e vítimas adultos que foram vítimas de violência doméstica enquanto crianças. Aquilo que, e corrijo-me, Ana, se eu disser alguma coisa que não esteja alinhada com aquilo que é a investigação mais recente, mas aquilo que está demonstrado é que a maior parte das crianças vítimas de violência doméstica, a grande maioria, nunca será vítima nem agressora em violência doméstica. No entanto, aquilo que se sabe também é que a maior parte dos adultos que são agressores violentos, e não tem que ser necessariamente no campo da violência doméstica, foram sujeitos a maus tratos enquanto crianças e jovens. Ok? E, portanto, isto é um dado importante. Eu muitas vezes falo sobre, nesta perspectiva, nunca é igual ter sofrido ou não ter sofrido violência doméstica. Ninguém fica intocado. Quem passou por uma história de violência doméstica, por muita resiliência que tem, e aí existem muitas pessoas que superam todas essas adversidades e fatores de risco, e que nem eles às vezes se consideram afetados pela violência doméstica, mas se não tivessem sido vítimas dessa violência, teriam com certeza tido uma vida bastante mais rica e mais tranquila, com menos stress acumulado, como diz a Ana, e algumas opções que teriam feito enquanto adultos teriam sido, se calhar, influenciadas mais positivamente. Exatamente. Deixem-me só tentar trocar por miúdos. Bem, isto é uma expressão que não se deve utilizar agora, mas deixem-me tentar simplificar para que possa ser mais acessível a todos e muito especialmente aos advogados que nos ouvem. Essa violência, no meu papel de advogado, como é que ela se manifesta, como é que eu a posso identificar, o que é que eu posso fazer, porque falar em violência é genérico. Que factos é que os advogados têm que estar atentos quando alguém chega ao seu escritório? Que situações é que têm que estar atentos em tribunal? O que é a violência que nós poderemos assistir? Ou que poderemos vir a testemunhar e que teremos que estar atentos? É uma violência só física? Pode não ser, e há coisas que nós não verificamos no discurso, nós verificamos muitas das vezes na forma como a criança, por exemplo, expressa aquilo que são as suas experiências. Às vezes até em informação académica com os alunos, eu digo-lhes, nós podemos ter um guião de entrevista muito bem construído, não é? Mas nós temos que saber ler nas entrelinhas. Por exemplo, quando a criança foge de determinado tema, quando a criança, por exemplo, é mais... tem um comportamento mais inconstante quando se aborda determinado assunto. Isto pode mostrar, por exemplo, algum desconforto relativamente à menção a determinados factos.
Quando nós vamos perguntar, por exemplo, quais foram as primeiras experiências, as últimas experiências, e a criança produz várias histórias que nós vamos percebendo que têm graus diferentes de frequência e de intensidade, isto mostra uma escalada de violência que remete-nos para a progressão. Nós não vamos estar à espera que a criança nos fale nisto. Nós, quando estamos a conversar com ela, vamos nós próprios fazer uma interpretação daquilo que é a vivência dela, que pode ter contida estes aspectos de maior intensidade, de maior progressão. Quando fala, porque pode ser questionada sobre isto, sobre o querer estar na escola, mas não querer estar ao mesmo tempo, porque simultaneamente preferiria estar em casa, porque tem a noção de que teria algum controlo sobre alguns episódios de violência entre os seus familiares. Isto são aspectos não lineares, não é? E que podem estar presentes muitas das vezes na conversação que o adulto, neste caso o advogado, está a fazer com a criança para tentar perceber quais foram as experiências que ela foi vivendo. Porque nem tudo é objetivo. Às vezes a criança passa por experiências de violência que ela própria não reconhece como sendo violência porque já são normativas no seu percurso de vida, não é? As discussões entre pai e mãe, o controlo financeiro, por exemplo, o controlo nas saídas. A criança pode, eventualmente, não remeter para isto como aspectos de violência, mas nós, adultos, que sabemos o que isto significa, vamos nas entrelinhas, às vezes, do seu discurso, captar algumas destas formas que podem ser mais de violência psicológica do que propriamente aquelas que são mais fáceis de provar, não é? Que são as violências físicas e a violência sexual, por exemplo. Não sei se respondi bem à sua questão, mas isto para lhe dizer que não há como nós dizemos, uma chapa 5, não é? De entendimento e de recolha de informação. E o que é que... Posso só acrescentar? Posso acrescentar aqui, claro, já agora, claro, João, claro, já agora claro, porque claro. Este podcast também tem esse objetivo, não é? De transmitir aqui algumas mais informação possível, sendo certo que, como sabemos, a formação específica nesta área é absolutamente essencial. Aliás, não é por sermos advogados, psicólogos, psiquiatras, médicos, que somos especializados na área da intervenção e na violência doméstica. Mas deixa-me só dar aqui alguns sinais, por exemplo, para ser mais específico do que pode estar presente numa criança ou jovem. Isto, sinais de alerta, não é? Sinais comportamentais, comportamentos agressivos, físicos ou verbais, no contexto do namoro, pares, na escola ou docentes, alterações significativas do comportamento ou padrão alimentar, coisas como recusa alimentar, vômitos, alterações do apetite. Isto pode ser verbalizado normalmente pelos cuidadores, não é? Pela mãe ou pelo pai, que em colaboração com o advogado ou com a advogada diz estas coisas. Mas se as perguntas não forem feitas, e a Ana há pouco falava sobre a questão do guião, mas é preciso também, não é necessário termos um guião à frente, mas estarmos conscientes de que algumas coisas que às vezes são desvalorizadas podem significar sinais de alerta. Perturbações do desenvolvimento e nas aquisições sociais, coisas como linguagem, motricidade, socialização, nos jovens, consumo de substâncias como álcool ou substâncias psicoativas, agitações físicas constantes, regressão no desenvolvimento ou perda de aptidões já adquiridas, coisas como calçar, vestir, comer sozinho, as questões muito presentes, e neste caso, em termos clínicos, eu muitas vezes recebo crianças que são vítimas que têm isto, enurese e encuprese, portanto, controle das fezes ou urina, comportamentos desviantes ou delinquentes, mais nos jovens, vandalismo, indisciplina, roubo ou furto, comportamentos sexualizados, pronto, há uma lista extensa, não é? Uma lista extensa, e isto carece, obviamente, de procurarmos a especialização, não é? Muitas vezes os próprios pais não atribuem alguns comportamentos ou algumas queixas a sinais de violência ou à experiência de violência doméstica, muitas vezes também as questões dos resultados académicos, isso é mais frequente associarem, ele desde que isto aconteceu que baixou as notas, mas existem muitas crianças que são resilientes e que passam por tudo isto e não manifestam nenhum tipo de sinal desta natureza. E portanto é absoluto. Bem, no fundo o que será aconselhável é exatamente haver uma espécie de guião que permita descobrir esses sinais. O advogado deverá construir, ou não? Pois, formação, eu diria formação, especialização, claro. E obviamente se tiver um guião, não é? Porque o guião
ajuda, não é? As tais checklists ajudam, mas se nós depois não tivermos uma ligação profunda ou conhecimento e percebermos exatamente como é que isto funciona, às vezes as checklists funcionam ao contrário porque não percebemos muito bem porque é que estamos a perguntar e qual é a implicação disto. São bons auxiliares quando se tem capacitação para os aplicar, não é? Pronto, mas aqui entra também um aspecto muito importante, que é a cooperação entre outras disciplinas, não é? Nós não queremos fazer de um advogado um psicólogo, queremos fazer de um psicólogo um advogado. Era isso que eu lhe queria perguntar, essa era a pergunta, ou seja, pelo que eu percebo e da minha pouca experiência nisto e do que já tenho ouvido da vossa parte enquanto psicólogos, o que seria aconselhável aqui era que sempre que nós advogados tivéssemos que falar com uma criança, era importante estarmos acompanhados por um psicólogo e fazer a tal consulta multidisciplinar para tentarmos perceber o que é que ali está. É isso. Seria mais fácil para todos. É que é uma possibilidade, não é? Mas não havendo essa possibilidade, há também uma articulação e um trabalho estreito que tem que ser feito. Quando o António faz esta referência que eu não fiz tão explicitamente, porque entendi que, obviamente, um advogado não tem que saber destas temáticas todas, mas ao trabalhar multidisciplinarmente com outros profissionais, provavelmente vai pedir relatórios, pedir informações, pedir perícias, não é? Que por vezes não são solicitadas em contextos em que são bastante óbvios, não é? Nós temos muito hábito, até porque a lei assim o exige, de pedir, por exemplo, uma perícia psicológica em situações de abuso sexual. Não, é obrigatório, está na lei, mas há outras situações de violência que poderiam eventualmente exigir também esta avaliação. E, portanto, um advogado que, mesmo familiarizado e formado nesta área, e isto é importante para ter a consciencialização de que esse pedido pode ser importante, beneficiaria, por exemplo, com uma articulação estreita, como vocês têm aqui com a psicologia, no sentido desse profissional poder, da forma sensível e da forma como reconhece as técnicas que utiliza para recolher essa informação, aceder, não é, a estes sinais e estes sintomas que podem não ser imediatamente captados por profissionais de outras áreas. Portanto, capacitação sim, articulação profissional também e, em alguns casos, a possibilidade de trabalhar em conjunto. Como sugeriu, é também uma boa e é uma estratégia que é usada em vários países para podermos fazer aquilo que é uma recolha de informação não impactando tão negativamente na criança. Porque às vezes ela é questionada múltiplas vezes por diferentes profissionais, quando se calhar numa única vez, de forma ordenada e de forma organizada, poderiam ser acedidas as informações mais importantes para o processo continuar, como é óbvio. Quais é que... Às vezes, desculpa, João, às vezes tem aquelas parcerias mais informais, eu diria parcerias mais informais que acontecem, como às vezes falamos, que eu falo com o João ou que falo com outros colegas que me ligam, colegas do João, que me ligam a perguntar sobre coisas mais informais, não tão formais no pedido de perícias ou olha, tenho este caso assim, não consigo perceber bem. Ou seja, a parceria, a articulação com o profissional de outras áreas, como a Ana está a dizer, à distância de um telefonema, perceber que isto pode ser, em termos de aconselhamento, de estratégia a seguir, não é? O que é que achas disto que me está a acontecer, deste caso que eu estou a acompanhar, ou seja, contactar um profissional, pode ser um técnico de apoio à vítima, pode ser um psicólogo, pode ser alguém numa fase ainda informal do processo, estabelecer esta rede informal para que o advogado da criança, não sendo psicólogo, obviamente nem tendo que o ser, fique mais clarificado dos passos a seguir, não é? Nós fazemos isso ao contrário, às vezes, quando temos, por exemplo, crianças que têm que fazer o registro para memória futura e estão super ansiosas por saber como é que é o tribunal, como é que é o juiz, o que é que eles vão fazer de perguntas, e nós, à distância de um clique, não é, de um telefonema, dizemos, agora vamos fazer uma visita àquele espaço, vamos perceber como é que aquilo funciona, com quem é que tu vais falar, o que é que tu podes dizer, o que é que eventualmente pode ser perguntado. Portanto, isto aqui também, do ponto de vista muito da informalidade, pode ser boas estratégias, sim, de cooperação. E relativamente às consequências da violência doméstica que temos estado a falar nas crianças, já falou de alguns, mas quais é que são os efeitos mais comuns
aqueles que são quase, ou que estão presentes na maior parte das situações, melhor dizendo? Uma das grandes áreas de afetação é claramente a noção de segurança, não é? Aquela ideia de que o contexto em que eu vivo, que deveria ser um espaço seguro, é efetivamente um espaço imprevisível. E, portanto, essa insegurança vai ser transportada para todo o lado. Vai ser transportada, por exemplo, para o estabelecimento da relação com os outros, sejam numa idade precoce com os seus pares, seja numa idade mais avançada, por exemplo, com pessoas numa relação de intimidade, numa relação de namoro, numa relação de conjugalidade. Depois a questão da cognição, a concentração, a priorização daquilo que são os aspectos importantes. Por exemplo, uma criança que está na escola pode eventualmente não conseguir concentrar-se porque efetivamente a sua cabeça, não é? A sua mente, o seu pensamento está claramente centrada no contexto doméstico e naquilo que poderia eventualmente fazer para controlar a situação. E, portanto, isto depois repercute-se aonde? No desenvolvimento e no estado académico, nas suas notas, nas suas interações. Afeta também muitas das vezes a questão do controle, a sensação de que eu não consigo controlar aquilo que se passa em minha casa e, portanto, eu não vou ter controle sobre nada nesta vida. E são pessoas muito inseguras, não é? São pessoas que podem efetivamente ter dificuldade em fazer apostas de futuro. Repercute-se muito ao nível comportamental. A violência observada pode ser aprendida, pode ser, no fundo, e isto fazendo também a ponto com a parte cognitiva, pode ser pensada como uma estratégia como outra qualquer para nós lidarmos com situações de frustração, com situações de ameaça. E, portanto, as práticas de punição física, por exemplo, podem ser entendidas como legítimas, podem ser usadas para educar mais tarde os seus filhos. Portanto, implicações ao nível emocional, implicações ao nível cognitivo, implicações ao nível comportamental e, de facto, neste ponto geral, uma implicação muito forte para a vida e para a possibilidade das relações futuras poderem ser também relações instáveis e conflituosas, quer do ponto de vista da perpetração, quer do ponto de vista da aceitação ou da legitimação daquilo que são práticas violentas com o qual a pessoa foi vivendo, não é? Ao longo dos vários anos. E acha que os estudos que têm saído e têm sido feitos sobre a violência do namoro refletem isso que está a dizer? Ou seja, eu diria que em face dos números que vão surgindo, há quase como que uma normalização desse tipo de violência que, sinceramente, eu não compreendo muito bem, porque eu sou daquela geração em que era o bom pai de família, era aquele que batia na mulher e que era violento, e depois havia o tal ditado que era entre marido e mulher não se mete a colher. Isso, felizmente, achava eu, já tinha passado, mas nós neste momento estamos a enquadrar esse tipo de violência com uma justificação diferente, que é a justificação da paixão, do amor, que tudo justifica, e é por isso que essa violência vai aparecendo. Há uma mudança da justificação, mas no fundo o comportamento é o mesmo. Como é que se explica que tantos anos depois, e havendo esta consciência que referiu e que todos nós temos, que a violência doméstica é um problema, como é que nós explicamos que socialmente, no meio universitário, por exemplo, e noutros meios, isto seja normalizado? As razões que estava a dizer não são assim tão antigas quanto isso. Nós, quando fazemos e analisamos os estudos recentes na violência no namoro, vamos verificar que os fundamentos para a mesma são muitas das vezes o mesmo. Demonstração de afeto, porque eu gosto de ti, as questões do ciúme, não é? Agora, há também uma maior informação, ou mais conhecimento de que determinadas formas já são formas de controle e, portanto, como há maior conhecimento, há também menos tolerância, e como há menos tolerância, as pessoas também acabam por sinalizar e participar mais, e portanto é por isso que os números também... Mas os que estão fora da relação, é isso? Ou não? Ou mesmo dentro da própria relação? Mesmo dentro da própria relação, não é? E portanto os números da violência no namoro não nos surpreendem,
não é porque começasse a existir agora de repente muito, mas porque há também uma menor tolerância a determinado tipo de comportamentos que são efetivamente assinalados. A questão, por exemplo, evolutiva no que diz respeito à igualdade de género, é um aspecto que tem que ser tido em consideração também quando falamos deste tipo de problemáticas, porque de alguma forma permitiu também que determinado tipo de práticas não fossem valoradas ou não fossem aceites como normativas, não é? Pelo facto, neste caso, pelo sexo feminino. No entanto, pronto, acho que estes números podem nos fazer levar a pensar que há também aqui uma outra questão relacionada com as tecnologias, não é? E que as formas de violência que existem hoje não são as formas de violência que existiam ontem e, portanto, em termos estatísticos, nós vamos adensar um pouco o problema quando começamos a ver também que estas formas de violentação são também feitas através de tecnologias que antes nós não faríamos, não é? Portanto, a partir do e-mail, do telemóvel, das redes sociais, deste controle através do bullying, cyberbullying, cyberstalking e montes de coisas que nos fazem pensar que os fenómenos possam ter crescido. Mas nós também temos que pensar que não é o geral também das relações entre jovens. Nós temos uma percentagem significativa que nos assusta, mas se nós formos verificar, há também bastantes e muito boas relações saudáveis entre os jovens e isto também reflete, no fundo, a aprendizagem que as pessoas foram fazendo nas suas relações, não é? Portanto, não podemos também só cair no risco de dizer a juventude hoje está perdida e a violência no namoro é maior e muito mais significativa que há uns anos atrás. Isto significa o quê? Ou se ele significa o quê de negativo, não é? Mas voltando à fase da criança, como é que as crianças se tentam defender relativamente à violência doméstica que assistem? Quais são os padrões mais comuns nessa resistência que elas têm naturalmente que fazer? Porque elas têm que criar mecanismos para tentar sobreviver no meio do caos. Uma das coisas que nós, de facto, temos que perceber é que os miúdos reagem todos de maneira muito diferente, não é? A variabilidade na forma como eles respondem pode ir desde serem completamente inibidos e ausentarem-se dos contextos, eventualmente esconderem-se e, portanto, usarem aquilo que eu e o António chamamos de estratégias de confronto ou estratégias de coping mais passivas, não é? O que pode não ser muito bom, por um lado, em termos de lidar com aquilo que é as suas angústias, o seu stress emocional, e há miúdos que têm formas de lidar muito mais confrontativas, chegando ao ponto de se colocar, por vezes, no meio dos cuidadores, dos responsáveis legais ou dos pais, para tentar separá-los. E isto acarreta um risco muito maior, obviamente, de violência. Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. A ideia que eu tenho, ou vou ouvindo por aí, é que essa parte de se interpor entre os pais é quase como que já uma fase, não é final, mas é numa fase de desespero já muito avançada, ou não? Ou pode ser logo no início? Não necessariamente. Pode ser logo no início. Há crianças que são mais interventivas, sentem mais capacitação para opinar ou e nós, mesmo em famílias onde não existe violência doméstica, apreciamos isso, não é? Crianças umas que são mais reservadas e outras que são muito opinativas e que são mais interventivas. Deixa-me só dizer aqui uma coisa a propósito dessa pergunta que fizeste, João, das estratégias ou de como é que as crianças enfrentam muitas vezes. Uma das coisas mais importantes nestes contextos é a presença de um adulto cuidador e de referência. Ainda que exista violência doméstica, muitas vezes aquilo, eu falo da minha prática, não é da minha prática clínica essencialmente, que é o adulto ou a criança que vem até ao consultório ter alguém, uma avó, o pai ou a mãe, que são pessoas que, quando ou após acontecer aquele episódio, são também elas contentores ou securizadores emocionais. Porque as crianças precisam de
uma identificação para se regularem emocionalmente. Eu regulo com alguém que está perto de mim e que constitui, para mim, um porto de abrigo, vamos lhe chamar assim. Se esse porto de abrigo não existe, ou seja, não existe um adulto de referência, cuidador, securizador, o que as crianças fazem normalmente, como a Ana disse, fecham-se sobre elas, utilizam estratégias de enfrentamento ou de coping, como falamos também, que às vezes são menos adaptativas, por exemplo, fecharem-se no quarto e jogarem videojogos com os fones nos ouvidos até à exaustão, tentarem controlar o ambiente do quarto, por exemplo, organizando o quarto de uma maneira muito própria, portanto, exercerem o controle que têm no espaço que controlam de facto, e depois isto tem implicações às vezes na vida futura, na forma como eles também tentam controlar o ambiente à sua volta, portanto, as estratégias vão variando, não é? Mas eu volto a frisar este ponto que considero muito importante, a presença de um adulto cuidador, de um adulto que, ainda que seja o mesmo adulto que também ele próprio experienciou violência doméstica, que seja a pessoa a quem a criança possa regular as suas emoções. Quando isso não é possível, às vezes a presença de uma pessoa que pode ser da família ou, às vezes, também profissionais, não é? Psicólogos, professores, o próprio, eventualmente, é mais difícil, não é? Porque a relação é diferente, o advogado, não é? Isso é uma relação já mais difícil de estabelecer nessa dimensão. Mas a presença de um adulto cuidador, às vezes um irmão mais velho, também acontece muitas vezes os irmãos mais velhos serem eles próprios os portos de abrigo, sofrendo eles a consequência, servirem de tampão do primeiro impacto, não é? Eles absorvem o impacto e depois os mais novos são regulados emocionalmente por essa pessoa, ok? Portanto, o ponto de apoio pode ser dentro da casa ou pode ser fora da casa, é isso? Sim. Não há nenhum padrão, obviamente, depende das circunstâncias, cada situação, não há... Eu diria que não haverá, face à forma como as nossas crianças têm vindo a ser educadas nos últimos tempos, e muita gente tem tido a possibilidade de ter o apoio nessa educação dos avós. Os avós aqui também têm um papel muito importante, não? Doutora? Sim. Se forem figuras de segurança, sim, não é? Agora, se forem figuras que vão, de alguma forma, sublinhar o caráter intergeracional da violência, não. Portanto, há famílias que muitas das vezes têm crenças muito... que valoram, por exemplo, o casamento para toda a vida, independentemente de se é um bom casamento, uma boa relação de intimidade, e, portanto, não são figuras de suporte relativamente a um dos membros que possa querer eventualmente sair, não é? Se forem boas figuras de suporte, que, não obstante a relação familiar que têm com o ofensor e a vítima, puderem dar esse suporte, sim. É que a qualidade do suporte é extremamente importante, porque quando as pessoas são afetadas, elas próprias, no seu desenvolvimento físico e psicológico, podem não estar capazes de prestar a melhor ajuda, e por isso, se há esse reconhecimento de que em termos informais não conseguem fazer, o encaminhamento para profissionais que o possam ajudar, fora do contexto familiar, pode ser um aspecto extremamente importante. Uma mãe que esteja muito sofrida por todos os anos de violência pode ser uma figura de proximidade com a criança, mas pode não estar num estado emocional adequado para lhe dar suporte, não é? E até que ponto, não é? Ela sozinha é capaz de amenizar todos os danos que são decorrentes desta experiência que a criança tem em contexto familiar. Portanto, os profissionais de ajuda podem ser aqui profissionais que podem fazer a diferença ao cortar aqui o ciclo de violência e ao poder reconstruir aqui a identidade da criança do ponto de vista do seu desenvolvimento, por exemplo. Mas aí será muito importante, então, fazer a abordagem através da mãe, ou seja, primeiro reconstruir, ou reconstruir ao mesmo tempo, se me permite a expressão, a mãe e a sua confiança, e depois, através dela, também passar essa confiança e segurança para a criança, é isso? Eu acho que as coisas podem ser feitas em simultâneo. Eu dou muitas vezes o exemplo das casas de abrigo, e que nós sabemos que são uma resposta social de último recurso.
e quando estas pessoas entram em contextos de acolhimento residencial, vêm fragilizadas. Pronto, nós sabemos que há casos de abrigo, sobretudo, e mais para mulheres, embora exista uma também para homens, mas quando estas mulheres chegam fragilizadas do ponto de vista emocional, para além das mazelas físicas, e chegam com dificuldades, muitas das vezes, de exercer aquilo que são as práticas educativas que foram minadas durante anos no contexto da origem familiar. E, portanto, aqui a intervenção simultânea com a pessoa adulta que foi vítima, até neste pressuposto de reconstrução do seu sentido de suporte, do seu sentido de parentalidade, da sua saúde mental, é importante, mas simultaneamente é importante também que haja aqui uma intervenção voltada para a criança, que perdeu tudo, que saiu de casa, que saiu da escola, que deixou os amigos, que se vai adaptar a um contexto completamente diferente, onde tem outras crianças e outras mães e mulheres que também sofreram o mesmo. Se nós pensarmos que a intervenção só tem que ser dirigida, ou primeiramente dirigida a um para depois dar a outro, nós falhamos aqui. E eu acho que no contexto do acolhimento residencial, pela experiência que tenho tido nestes anos, sinto que ainda há uma valoração muito grande na intervenção com a vítima adulta e, de vez em quando, há um reconhecer da importância e da necessidade de fazermos uma intervenção também com as crianças. Muitas das vezes tem que ser fora até do contexto da casa de abrigo, até por uma questão ética, não é? Que os profissionais que lá estão, muitas das vezes são diretores técnicos e não estão necessariamente voltados para a capacitação. Mas respondendo diretamente à sua questão, penso que estas duas coisas têm que ser em paralelo. O mesmo quando nós fazemos, peço desculpa só por introduzir esta questão, a avaliação de risco, que o António sabe muito bem, que nós temos que fazer no contexto de violência doméstica. Mas porquê está só centrado na questão da criança, dos adultos, não é? Quando nós temos situações claras de crianças que já têm um risco acumulado e um perigo acumulado e só sabemos muito recentemente, há pouco mais de 2, 3 anos, não é? Que veio o estatuto de vítima para a criança. Portanto, há um reconhecimento claro do adulto, mas a criança vem em segunda linha. Não pode ser. Acho que nós temos que mudar isto rapidamente e começar a dirigir a intervenção também muito voltada para a criança. Como disse no início, o João, são o nosso futuro e, portanto, de hoje para amanhã nós temos adultos que podem estar bem ou não, não é? Para conduzir o nosso futuro. Quais são A esse propósito, deixa-me só dizer aqui, João, só acrescentar aqui uns dados que podem ser importantes em relação ainda à pergunta que fizeste também logo no início sobre mudanças significativas nesta intervenção com crianças e jovens e na sua visibilidade. Em 2021 houve, como sabem, a alteração ao artigo 152, em que veio clarificar claramente a criança enquanto vítima de pleno direito no contexto da violência doméstica, e no mesmo ano foram estabelecidas as respostas de apoio psicológico. Deixem-me só partilhar aqui convosco uns dados gentilmente fornecidos pela SIG. Existiam até 2022, desde setembro de 2021 até ao fim de 2022, 31 respostas de apoio psicológico pelo país, com 60 psicólogos foram atendidas nesse período, vejam bem, quase 9.000 crianças vítimas de violência doméstica, atendidas e acompanhadas por psicólogos e psicólogas especializados que não existiam e que não estavam disponíveis enquanto resposta até 2021. Portanto, deixem-me dizer-vos também que desde 2022, aliás, consistentemente desde o início da abertura, o número de atendimentos feitos por estas estruturas ronda os 1.100, 1.200 atendimentos de crianças por mês. Portanto, vejam bem, em termos de intervenção precoce, o que isto significa e o que pode significar também a intervenção multidisciplinar especializada no apoio a estas crianças, não só nesta componente muito importante do apoio psicológico, mas também na área da defesa dos seus direitos enquanto cidadãos de pleno direito, não é? Acompanhados por advogados e advogadas especializados. A questão que eu iria colocar é uma questão que foi muito falada na altura da pandemia, que era os efeitos da pandemia nas situações de violência doméstica, nomeadamente nas crianças. Já é possível hoje, da sua experiência,
identificar consequências diferentes daquelas que se verificaram antes da pandemia ou não houve essa diferenciação de efeitos? Os estudos que foram feitos não foram assim muito conclusivos. Os efeitos da pandemia estiveram mesclados com outras questões, nomeadamente com o facto da criança ter que ficar em casa e, portanto, não estabelecia relação com pares, não teria contacto com figuras de referência e, portanto, nós temos dificuldade muitas das vezes nestes estudos em perceber se os efeitos que são apresentados pela criança são efeitos resultantes em exclusivo da sua permanência em contexto de família e algumas delas com violência, ou se são resultantes também da ausência daquilo que são fatores de suporte, nomeadamente a possibilidade de ela se contactar com pares, contactar com professores, estar no contexto do ar livre, e portanto há aqui, foram feitos estudos assim muito repentinamente, não é? Que não controlaram algumas variáveis que deveriam ser controladas e, portanto, é muito difícil agora que nós possamos dizer que o impacto desta vitimação tenha só decorrido da permanência constante num contexto de violência, não é? Sim. E agora, passando à parte dos advogados, qual é que acha que pode ser o nosso papel nestas situações? O que é que acha que nós poderemos fazer? Eu acho que o papel do advogado é extremamente importante na garantia daquilo que é os direitos, ou são os direitos da criança. A criança tem direito, por exemplo, a pronunciar-se sobre a retirada do contexto familiar. Quantas vezes lhe perguntam sobre isso? A criança tem direito a perceber, por exemplo, o que é que ela sentiu, não é? Ou o que é que ela sente pelo facto de duas figuras de referência estarem a ser agora auscultadas em tribunal com a probabilidade de serem uma presa, eventualmente outra retirada para outro contexto e, portanto, a criança fica sem figuras de referência. Não obstante ela não gostar da violência, há miúdos que têm vínculos estreitos com o progenitor e com a progenitora, ou com o cuidador e a cuidadora, independentemente de nós sabemos que são agressores e vítimas. E, portanto, aqui os advogados devem ter um papel muito importante, por exemplo, na sinalização de qual é o risco efetivo que esta criança tem, por exemplo, se contactar com um ou com outros. Uma das coisas que se discute, para além do processo de crime de violência doméstica, tem a ver com a regulação das responsabilidades parentais, não é? E mesmo neste contexto, se não houver um conhecimento efetivo do impacto negativo que a violência pode ter tido na criança, pode a Justiça impor visitas e impor contactos que podem ser prejudiciais ou não para a criança. E, portanto, esta avaliação, esta auscultação do risco, esta auscultação daquilo que podem ser decisões tomadas e em que a criança tem, de acordo com aquilo que lhe foi designado pela Convenção dos Direitos da Criança, direito a opinar, é algo que deve ser constantemente reforçado e permitir à criança que fale sobre isso. Isto são dois pontos importantes, a questão do risco, a questão da voz e do direito a ser auscultada e a questão da segurança e da proteção. Portanto, não basta só retirar, é preciso pensar, por exemplo, em retirar, mas com suporte associado, por exemplo. E diga-me o seguinte, parece-lhe que nós teremos que ter alguma formação, alguma sensibilização específica para estas temáticas ou considera que isso não é necessário, na sua opinião? Essa é uma pergunta besteira. É assim, o saber não ocupa lugar, como se costuma dizer. Nós aprendemos muito em contacto com o direito, nomeadamente em saber aquilo que é importante para a realização da justiça e quando fazemos a nossa avaliação e a nossa intervenção também o fazemos. Acho que do ponto de vista do direito, mal não faz estar atento a que as situações não são todas iguais e há situações que podem ter implicações mais duradouras, irreversíveis e, portanto, um advogado, um jurista que mostre interesse
em conhecer estes diferentes impactos causados por estas situações de violência em diferentes indivíduos, penso que pode só beneficiar daquilo que é também a sua intervenção, a sua realização da justiça. Portanto, mal não faz. E diga-me o seguinte, o que é que acha que nós deveríamos fazer para que pudéssemos ser um melhor apoio para as crianças quando estas situações acontecem? O que é que sugeriria se tivesse no seu consultório ou se tivesse alguém que a abordasse neste sentido, até depois de alguma situação judicial ou de uma diligência, o que é que acha que eu poderia fazer para ser melhor e ser um melhor apoio para a criança? Há um conjunto de direitos que podem ser salvaguardados, não é? E muitas das vezes as pessoas que vivenciam estas situações não sabem, por exemplo, que têm que passar por uma polícia, por um Instituto de Medicina Legal, que têm que prestar depoimento. Talvez aqui no campo do direito, esta presença, muito do ponto de vista da informação e da recolocação das pessoas num contexto de maior segurança, seja se calhar a primeira e a mais importante das situações. Assim, de momento, como estou assim a lembrar, portanto, numa fase muito, muito inicial e precoce, ser o representante de alguém que efetivamente se calhar não é conhecedor totalmente dos seus direitos, da forma como os pode exercer e dos recursos e das entidades a quem pode efetivamente recorrer para garantir a sua segurança e o desenvolvimento de um processo mais justo. Penso que por aí. Uhum. E diga-me o seguinte, em termos sociais, o que é que acha que deveria ser feito para melhorar o apoio às crianças e o que é que sugeriria que fosse feito pela sociedade, nomeadamente, diria, até porque tendencialmente serão quem estará mais perto da criança para além dos pais, o que é que as escolas podem fazer e a comunidade em geral para apoiar as crianças nestas situações, o que é que sugeriria no fundo que a sociedade fizesse para ter um futuro melhor? Que fizesse ou que mantenha aquilo que já está a fazer. Por exemplo, num contexto educativo, desde logo esta possibilidade dos professores, educadores, auxiliares de educação estarem informados e sensibilizados para a sinalização de situações de risco é extremamente importante. As escolas, como nós sabemos, são talvez das principais entidades a fazer essa sinalização e, obviamente, se nós tivermos pessoas informadas e que saibam encaminhar e que saibam dar resposta, isto é um ponto extremamente importante. Depois penso que a ação junto da própria criança, não é, de reconhecimento de quais são os limites, do que é a violência, do que pode ser e a quem pode pedir ajuda, e isto pode ser começado desde cedo, logo nas idades pré-escolares, pode ser também uma forma das crianças poderem pedir ajuda, poderem sinalizar, poderem de alguma forma trabalhar aquilo que são os riscos de forma precoce, em termos primários e em termos secundários. Depois nós temos tido uma oferta, e o António falou disso agora, que são as respostas de apoio psicológico, que são um projeto que nós gostaríamos que ficasse, não é? Que é um projeto que depende de fundos e que, obviamente, de um momento para o outro podem desaparecer. E é muito complicado nós darmos o doce e agora tirarmos. Isto é, nós darmos resposta às situações de violência doméstica em que havia crianças envolvidas e de um momento para o outro ficarmos sem essa resposta. Portanto, a sociedade aqui tem também um objetivo, ou tem aqui uma prioridade muito grande, que é tentar manter aquilo que também já temos. Depois, no contexto mais das polícias, da questão da justiça, fomos, de alguma forma, formando e informando policiais, advogados, juízes, e acho que esta continua a ser algo que nós devemos continuar a fazer. Estas respostas, por exemplo, que nos permitam, por exemplo, acionar mecanismos de defesa na vossa área, sobretudo, por exemplo, acionar medidas de coação, medidas de proteção
com alguma antecedência são extremamente importantes. E, portanto, esta articulação também entre profissionais, que embora trabalhemos e temos uma formação científica base diferente, é importante. E, portanto, estas equipas multidisciplinares que trabalham para um mesmo objetivo devem continuar a manter-se e devem trocar informação. Senão nós estamos constantemente a perguntar o mesmo em diferentes contextos, seja na medicina legal, seja no tribunal, seja na polícia, e, portanto, o que é demais também é erro, não é? Portanto, nós temos que saber ter linhas orientadoras concretas na forma como acionamos. E as crianças e as suas famílias, eu neste momento, o que eu gostaria de lhe perguntar era, falou do que existe e o que é que existe, ou seja, nestas situações, onde é que as pessoas podem ir para procurar ajuda? As pessoas que queiram intervir em relação a uma criança que esteja numa situação de violência doméstica, o que é que sugeriria às pessoas que fizessem em primeiro lugar? As pessoas podem, de uma forma não tão formal, dirigir-se a várias estruturas e a vários gabinetes que dão resposta a situações de violência. Estamos a falar de gabinetes que às vezes se situam nas escolas, estamos a falar de gabinetes que às vezes se situam nos contextos das estruturas camarárias, estamos a falar também de situações de gabinetes de apoio à vítima e outras estruturas, não é? Portanto, as pessoas podem, efetivamente, até palavra passa palavra, tomar conhecimento destas situações e mesmo que ainda estejam em dúvida, poder aconselhar-se sobre aquilo que podem fazer a seguir. Na dúvida, e acontece muitas das vezes, e o António se calhar já teve esta experiência, nós às vezes estamos numa conferência a falar sobre os indicadores que as crianças podem manifestar de mal-estar. E no final temos uma mãe ou temos um pai a dizer-nos: eu não tinha pensado nisso, eu não tinha essa informação, eu não tinha essa noção e agora não sei muito bem o que é que hei de fazer. E às vezes esta partilha informal e este contacto, mesmo com estruturas que não são a justiça, não são as polícias, podem vir, obviamente, numa situação de maior risco, podem ser extremamente importantes para tomarem decisões importantes também no futuro. E, pois, de facto, é um problema que nós temos que combater e que temos que estar bastante atentos. E há pouco, quando falava nos recursos que podem desaparecer, se não houver os tais fundos, estamos a falar de quê? Estamos a falar dessas 30 e tal estruturas de resposta de apoio psicológico que surgiram para aliviar sintomatologia em crianças, aliviar também o stress das mães que não conseguiam, mães e pais que não conseguem dar resposta a estas situações e que podem eventualmente de um momento para o outro não ter fundos para continuar, não é? Temos que fazer um esforço por manter aquilo que de bom e de adequado existe. E é fácil chegar a essas entidades? Quem quiser dirigir-se é fácil? Sim, essas entidades sim, muito fácil. Eu diria que de facto é preciso manter o que está bem e tentar ainda assim evoluir no sentido de tentarmos conter este flagelo que é a violência doméstica e os seus impactos nas crianças. Eu agora, se calhar, para concluir, pediria ao António que, não sei se ainda queres fazer mais alguma questão, abordar mais algum tópico, António? Eu queria apenas dizer que a intervenção precoce e informada de todos os profissionais em relação às crianças e jovens vítimas de violência doméstica é absolutamente essencial para pormos cobro a este flagelo. Sem intervenção precoce, informada, capacitada, multidisciplinar, vamos continuar a discutir os mesmos temas da mesma forma daqui a 30 ou 40 anos. E, portanto, o que nós estamos a fazer é neste momento, a atuar sobre estas crianças, é garantir que elas daqui a 20 ou 30 anos e ao longo do seu ciclo de desenvolvimento sejam adultos mais felizes, em pleno desenvolvimento e que sejam capazes também de quebrar padrões cíclicos de violência que se têm perpetuado ao longo de dezenas de anos na nossa sociedade. Portanto, cabe-nos a nós, profissionais que trabalhamos nestas áreas, contribuir para esse aspecto.
É esta a mensagem que eu gostaria de transmitir. Doutora Ana, quer acrescentar alguma coisa? Não, esta mensagem está completíssima, não é? E, portanto, eu sublinho aquilo que o António disse, da continuidade do nosso trabalho, da formação, da informação e, de facto, deste trabalho multidisciplinar, porque nós sozinhos, num problema tão grande e tão complexo, não conseguimos fazer quase nada, não é? Trabalhar a violência doméstica não é só trabalhar também com vítimas, é trabalhar com agressores. Provavelmente eu e o António trabalhamos mais numa frente, não é? Mas é muito importante que o trabalho feito também na reabilitação com os agressores seja também uma aposta e tem sido, não é? E esperemos que continue a ser. Muito obrigado, doutora Ana Sani, foi um gosto falar consigo e sempre um gosto falar contigo, António. Muito obrigado, doutora, por ter partilhado connosco os seus conhecimentos e ter contribuído para a sensibilização de todos e em particular dos advogados para estas temáticas, e eu termino fazendo um apelo a que todos os advogados e advogadas se procurem, diria eu, especializar, e aqui o especializar é entre aspas, se tiverem que lidar com crianças, se tiverem que lidar com situações de violência doméstica, é muito importante ter uma abordagem diferente daquela que temos em relação a outros processos. É necessário maior sensibilidade, maior bom senso e alguns conhecimentos da área da psicologia que não nos fazem mal nenhum, bem pelo contrário. Procurem informação, nós temos no Conselho, temos podcast, temos muita coisa sobre isto e procurem onde entenderem melhor para que consigam dar um apoio melhor e mais eficaz às crianças que tanto apoio precisam de todos nós. Muito obrigado, até um próximo episódio.